Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Esse é um texto muito conhecido por nós. É um texto que nos encoraja a termos uma vida revestida de Deus, da armadura de Deus, para lutarmos as batalhas que são dadas em nossa caminhada cristã, não é? Então, aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo vai listando qual é a armadura de Deus. Só abaixa um pouco o retorno aqui, está muito alto. Esses copinhos são uma bênção, mas é difícil de abrir. Então diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestido-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica com todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Pai, mais uma vez aqui, Senhor Deus, te damos graças, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nosso meio. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Paulo aqui está escrevendo aqui aos Efésios uma carta de alerta, uma carta para afirmar os passos da igreja, como ele sempre fez. Ele alerta a igreja e ele faz com que a igreja firme os seus passos na caminhada proposta por Cristo Jesus às suas vidas e às vidas da igreja. E aqui na igreja de Éfeso, ele estava exortando aqui, ele começa ali no capítulo 4, final do capítulo 5, há uma exortação à santidade. Ele vai falando sobre santidade, sobre estar ali, dizendo assim, versículo 25 do capítulo 4, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, que sois membros um dos outros, irai-vos e não pequeis. Então ele vai falando sobre isso. Longe de vós toda a amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, versículo 32 do capítulo 4, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí ele começa o capítulo 5 dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
Ele está nos alertando e nos exortando a uma vida santa, a abandonarmos todas as coisas que tínhamos antes, paixões carnais, mentira, ambição, tudo aquilo que tinha no nosso coração, para que nós venhamos abandonar, despojar destas coisas e agora sermos imitadores de Cristo, imitadores de Deus como filhos amados, como seu Filho. E andei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aí ele vai falando sobre esses frutos, quais são os frutos que nós vamos colher em uma vida santa, em uma vida dedicada a Deus. E ele vai dizendo assim, mas no capítulo 5, no versículo 5, diz assim: sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 8: pois outrora eres trevas, porém agora sois o que? Luz no Senhor. Andais como o que? Filho da luz. Versículo 9: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ele vai falando que o fruto da santidade, de sermos imitadores de Cristo, é o que? É bondade, justiça e verdade. Paulo está alicerçando, Paulo está estruturando a nossa vida cristã. E agora, estruturado, nós temos uma vida prática, uma vida no nosso dia a dia. Porque é muito fácil um discurso, mas nós não somos levados por discurso. Nós somos pessoas influenciadas por outras pessoas. Nós vamos por exemplo e sabemos muito bem disso. As pessoas nos influenciam e nós devemos influenciar aos que estão ao nosso redor como imagem e semelhança de Deus, não só em palavras, mas em poder, não só em discurso, mas em prática. Como conciliar minha nova vida, não só numa vida de ideias e de estudo, mas essa vida cristã agora na prática, no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu lar, na minha vida social, na minha criação dos meus filhos. E aí Paulo vem falando isso no capítulo 5, a partir do versículo 22, o lar cristão, marido e mulher. Ele vai falando isso no capítulo 6, ele começa o capítulo 6 falando de pais e filhos. Ele vai dando essa vida prática da nossa vida agora, fundamentada em Cristo Jesus e em seu ministério. E também ele vai falando sobre o relacionamento do servo e o seu senhor, ou seja, nos dias de hoje, no trabalhador, no funcionário e seus patrões. Então ele vai falando nessa vida social, ela não é incompatível com sua vida espiritual. Ele vai falando, não há incompatibilidade. Tem como eu ter uma vida espiritual compatível com minha vida social. Há como ter uma vida espiritual compatível com o meu casamento, com a criação dos meus filhos, com os meus relacionamentos. Eu não preciso viver duas vidas, eu vivo uma só. E é completamente compatível ter uma vida espiritual e uma vida social coerente, como imitadores de Deus. E aqui, a partir do versículo 10 que lemos, como nós vamos viver essa vida firmada em Cristo. E Ele nos dá uma vestimenta, Ele nos dá uma armadura de Deus. Porque Ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Nós não estamos em guerra de classe social, nós não estamos em guerra entre negros e brancos, entre ricos e pobres, entre gordos e magros. Nós não estamos em conflitos entre ideologias ou ideias. Se nós fomos lavados e remidos no sangue de Cristo, nós somos revestidos de paz. E nós estamos em paz com o Evangelho da paz, feito ele fala aqui no versículo 15: calçai os pés
os seus pés, onde você caminha, onde você vai andar por solos com espinhos, com pedras, você vai andar em solos quentes, frios, mas o Evangelho da paz, que calça os seus pés, vai fazer você caminhar por todos esses ambientes adversos, não em conflitos sociais, mas em paz com Deus. Porque Deus está em paz com todos os homens. Ele reconciliou o mundo consigo mesmo. E nós precisamos compreender isso, que a nossa luta não é contra a minha esposa e a esposa com o marido, a minha luta não é com os meus filhos e os meus filhos comigo, a minha luta não é contra o meu chefe e o meu chefe comigo. A minha luta, a minha batalha, ela é completamente espiritual. Espiritual. E ele diz assim, quanto ao mais, porque ele vem falando isso, ele vem falando dessa vida coerente, santa, no meu casamento, na criação dos meus filhos, ele vem falando isso na minha vida social, e agora ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E esse poder que é o poder de Deus, é esse poder que nos dá a habilidade, força e vigor. Não é o poder na força do dínamos. Tem o poder dínamos de Deus, que é aquele poder que nos salva, aquele poder que quebra o coração de pedra e transforma um coração de carne. E é esse poder de Deus que nos salva, que quebra tudo que está pedrado em mim, que essa palavra poder, dínamos, ela deu a origem, o nome de dinamite, porque é esse poder explosivo. Então é esse poder de Deus que nos salva, mas o que ele está falando aqui na força do seu poder, é esse poder que Deus nos dá a habilidade de resistirmos, a habilidade de sermos imitadores dele, a habilidade de vivermos uma vida coerente com aquilo que ele é. Então Deus nos dá a habilidade necessária para vivermos essa vida com ele. Então nós somos fortalecidos, ou seja, na habilidade de Deus e não na nossa habilidade. Por isso um analfabeto, ele é forte no Senhor. Por isso, um homem que é fraco, desprovido financeiramente, ele é poderoso no Senhor. Porque a fortaleza do homem não está naquilo que ele tem ou naquilo que ele é, mas naquilo que ele foi gerado como filho. E a nossa força está no Senhor. É Ele que nos dá a habilidade necessária para vivermos uma vida no mundo. Eu digo isso aqui constantemente. Não é o mundo, não são as coisas deste mundo, não é a sua formação acadêmica, não é a sua condição financeira, não é o lugar onde você mora que lhe dá a capacidade de lhe estar sentado aqui no meio do povo de Deus, mas é o povo de Deus, é você estar aqui sendo fortalecido e habilitado por Deus, que lhe capacita a fazer o que você faz no mundo, que lhe capacita a você ter uma formação acadêmica, que lhe capacita de você exercer uma profissão, que lhe capacita de você poder fazer a gestão financeira, que lhe capacita para você ter um matrimônio firmado no Senhor, uma criação, criar os seus filhos nos caminhos de Deus. É a igreja, é o Senhor que lhe dá habilidades necessárias para você viver a vida nesse mundo. Mas às vezes a gente inverte. Às vezes a gente pensa que é o mundo que nos capacita, que nos formou, porque afinal de contas, a filosofia e o mundo acadêmico diz que nós somos fruto de um meio onde nós convivemos e nós vamos ser formados por aquilo. Então, como eu fui formado em um meio religioso, eu fui capacitado a ter uma vida religiosa. Mas em nome de Jesus, se você pensa assim, se você pensa que você tem qualquer habilidade do mundo para servir na igreja, em nome de Jesus, cai por terra disso. Mas você é habilitado pelo Senhor, Ele que lhe capacita, Ele que lhe prepara, Ele que lhe dá habilidades necessárias para viver uma vida
como imitador dele no mundo. E aí ele diz no versículo 11: revestir-vos de toda a armadura de Deus, ou seja, de toda a armadura de Deus. Ele não diz assim, olhe, de um complemento. Deus vai lhe dar uma dica de como você ser forte. Deus vai lhe dar uns acessórios aí que vai complementar a sua força. Não, ele diz assim, revestir-vos, se vestir, porque eu vim como para o mundo. Jó disse, nu eu vim para o mundo e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Esse revestir, ele nos dá as roupas apropriadas para vivermos nesse mundo. Como ele nos dá a habilidade necessária, ele nos dá a roupagem, as roupas necessárias para que eu possa viver nesse mundo. Eu sempre digo para os meus filhos em casa, nós não temos tudo o que queremos, mas temos tudo o que nós precisamos. E não falta nada. Eu tenho tudo o que eu preciso, eu não tenho tudo o que eu quero. Então, eu tenho tudo o que eu preciso para ser revestido e para resistir com a armadura de Deus. E então, vestir é entrar numa roupa, vestir-se. Então, no sentido de entrar em uma veste. É como que você chegou nu, mas Deus revestiu você daquilo que era necessário, daquilo que é necessário para que você viva nesse mundo. Então, não foi, mais uma vez eu digo, não foi a condição financeira dos seus pais que revestiu você de alguma forma, mas foi o nosso próprio Deus que nos revestiu de toda a armadura dele, para poderes ficar firmes, para poderes ficar inabalável, firmes contra a cilada do diabo, porque há um inimigo aí, que há um inimigo que está aí ao nosso derredor, e ele diz aqui, para que possas ficar firme, do mesmo significado e usado para este, em determinado tempo, causar ou fazer ficar de pé, colocar, pôr, estabelecer, ordenar ficar de pé, como se Deus estabelecesse e lhe colocasse de pé contra as ciladas do maligno, para que você não ceda, para que você não desfaleça, para que você ali não caia diante do Satanás, mas Deus lhe coloca de pé, firme, lhe sustenta com a armadura dele, como que fosse que por nós estarmos revestidos e com a armadura de Deus, é como que se fosse impossível eu cair. Aquela armadura não permite eu cair, ela não permite eu perder, porque ela me faz constante e ela me coloca de pé diante do inimigo. E mesmo que eu queira desfalecer, e mesmo que eu queira me render, ela não permite, porque eu estou revestido e estou firme. Ele me coloca de pé, ele me sustenta, ele não deixa eu ceder. É a perseverança dos santos, meus irmãos. Deus nos dá tudo que é necessário para permanecermos firmes e inabalável diante do dia mau, diante das ameaças, diante do Satanás. É Ele, é a armadura que Ele coloca em mim, que não me dá condições de permanecer em pé. É isso aqui que ele vai falando, contra as ciladas de Satanás, porque a Bíblia ela descreve esse momento como o Tiago vai dizer que o Satanás está ao nosso derredor e ruge como um leão. E nós sabemos, se você ver aí no YouTube, procurar vídeos sobre leões, antigamente era no Discovery, né? Animal, que mostrava essas coisas. Um leão, quando ruge, ele não ataca, ele quer assustar, ele quer mostrar quem manda, ele quer ver a presa que está ali com medo. Então tem ali uma manada de animais ali, que é uma presa de leão, e ele ali, ele fica rodeando aqueles animais, e ele ruge.
E ele presta atenção quando ele ruge, ele está olhando para ver qual é o animal que vai tremer, para ver qual é o que está enfermo, para ver qual é o que está fraco. E aquele que mostra fraqueza, e aquele animal que mostra doença, aquele que é vulnerável daquele bando, ele firma o olhar nele, e ele fica olhando para aquele animal que está ali fraco, com medo, e ele começa a olhar, e agora ele vai vai ser isso mesmo, sorrateiramente, obrigado. Ele vai ali caladinho e vai dar um bote naquele que está fraco. Então Satanás, ele fica armando ciladas, ele fica rugindo, para ver se você fica doente, para ver se você fica fraco. E aí falta uma igreja, falta 2 semanas, falta, não se envolve, está envolvido no trabalho, você está enfraquecendo. Então Satanás vem e como um leão. Mas se você está revestido, você não vai ter medo ao rugido do leão. Você não vai ter medo às adversidades da vida. Você vai estar firmado diante dele, porque você vai estar revestido do Senhor sobre a sua vida. Então, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então esse é o nosso adversário, essa é a nossa luta. A nossa luta, como eu falei aqui no começo, não é uma luta de classe, não é uma luta pessoal. Hoje de manhã nós estudamos isso aqui na EBD, pregando o Evangelho, com esse mandamento de pregarmos o Evangelho. E nossa oposição nunca é contra um CPF, mas contra as atitudes diabólicas que eles estão cometendo. Então, nossa luta não é para destruir pessoas, mas é destruir esse governo que Satanás tem sobre as pessoas, sobre esse mundo dessas pessoas, sobre esse mundo tenebroso de acordos nos porões de Brasília, esses acordos em porões de casas, entre marido e mulher, esses acordos nos porões das igrejas, no mundo tenebroso, onde Satanás impera, onde há corrupção, onde há desejo, prostituição, onde há todo tipo de pecado ali. A nossa luta é nesses porões, nesses corredores, onde acordos são fechados e são dominados por Satanás. A nossa luta nunca vai ser pelo CPF que está exercendo aqueles acordos, mas contra aqueles acordos tenebrosos, macabros, que matam crianças, que tiram a comida da mesa de pessoas, que faz acordos e deixa pessoas morrendo em hospitais, pessoas desassistidas, porque o império das trevas estão nesse mundo tenebroso, nesses lugares sombrios, fazendo acordos para que as nossas vidas sejam destruídas, para que a sua fé seja enfraquecida, para que a sua salvação seja tirada de você. O Satanás fica nos porões, e é esse mundo. Deus nunca deu a sua criação, Deus nunca deu o governo do mundo a Satanás, mas Satanás, ele tem esse mundo das trevas, esse mundo de acordos pecaminosos diante do seu governo. E é contra esse mundo das trevas, que é a nossa luta. Quando Satanás quis usar Pedro para vitimizar Jesus, Pedro disse: desde vitimização, Jesus, desde contar essas histórias, você não vai morrer, bota essa negatividade para lá, seja positivo, Jesus. E Jesus disse: vai para lá, Satanás, porque isso é o acordo de Satanás nesse mundo das trevas, que querem me impedir que eu vá para lá e sacrifique naquela cruz. É esse mundo de Satanás que não quer que eu faça isso, e você está dando ouvido a esse Satanás.
a esse mundo tenebroso. Então, que esses acordos não seja o alicerce da nossa vida. E ele vai dizendo: portanto, tomai, uma coisa a fim de levar ou usar, erguer, levantar, tomai para si. Paulo vai dizer a Timóteo: toma posse da vida eterna, toma posse daquilo que Deus fez em você, toma posse daquilo que foi dado para que você venha viver, viva de acordo com a vida como imitadores de Deus. Então, revista-se disso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa ficar de pé, firme, para que você não venha ceder, para que você não venha cair, mas que fique firme. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. No dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecei inabalável. Nós vivemos, meus irmãos, desde o dia que nós nascemos até o dia que nós vamos morrer e nos encontrar com Cristo. Nós vivemos dias maus, dias tribulados, de tribulações, de angústias, de perseguição. Mas há um dia de nossos dias de vida que sobressai a todos os outros, que a gente pensa que não vai suportar, que dá aquele nó na garganta, que a gente pensa que não vai ter o amanhã. E esse dia vai chegar na minha vida e na sua vida. E nesse dia, quando ele chegar, você vai estar revestido com a armadura de Deus. E o que vai fazer você não cair não é a sua capacidade, mas é aquilo que você está revestido por que você se revestiu, aquilo que lhe foi dado, aquilo que foi lhe capacitado para que você esteja ali, preparado. Então, revestidos, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E a primeira coisa que ele diz é cingindo-vos da verdade. Esse cingir é como se fosse um cinturão, é que passe com o conhecimento da verdade, é o cinturão que sustenta tudo que eu vou colocar. Então esse cinturão, ele vai sustentar, e é o conhecimento a respeito que eu tenho de Deus que vai me sustentar no dia mau. Eu tenho dito aqui, nós não estudamos teologia, ou estudamos a Bíblia, ou qualquer coisa a respeito de Deus, para sermos melhores do que os outros, ou para aprendermos alguma coisa. Nós estudamos com uma só finalidade, para saber quem Deus é, e sabendo quem Deus é, saber quem eu sou, porque eu sou imagem de Deus, e eu só posso imitar aquele a quem eu constantemente estou sabendo o que Ele quer. Esses que imitam, esses artistas aí que fazem imitação de voz, de gesto, eles ficam todos os dias vendo qual é o traço, o olhar, como faz o canto da boca, como faz, eles ficam vendo constantemente. Então vou imitar Faustão, eu fico vendo Faustão, como é que ele anda, a mão de coloca, o jeito que ele faz, e isso ele fica constantemente, para que ele possa imitar igualzinho. Nós temos constantemente estar lendo a Bíblia, vendo a verdade, para que a gente possa imitar Jesus, para que a gente possa ser imagem de Jesus. Não é nos meus passos o que é que faria Jesus, não, viu? Não é isso, não. É como eu viver a vida de Cristo, como eu ser Cristo e ser imagem de Cristo. Então, como viver isso? E cingido, na verdade, é isso que vai dar sustentação, firmar você, consolidar os seus pés, porque você vai saber quem Deus é, porque nós temos uma teologia, não temos uma sociologia, nem uma psicologia, nem uma antropologia, nem nenhum estudo científico. Nós temos uma teologia, nós nos percebemos em Deus, nós nos sabemos em Deus. Esses estudos são válidos,
Esses estudos vão falar como o comportamento do homem socialmente. E como esse comportamento pode ser sadio. Mas quem eu sou, só em Deus eu vou saber. E eu tenho uma teologia e não uma sociologia. Então, essa verdade, cingir-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Essa couraça é um peitoral ou um colete que consiste de duas partes e que protege ambos o lado do corpo, do pescoço até o umbigo ou até o joelho, aqui mais ou menos, depende do qual é a armadura, e ela vai proteger todo o meu abdômen, tudo aqui, contra os ataques. A couraça da justiça, e a justiça que é a justiça de Deus, a justiça imputada de Deus a mim. Então nós temos isso, Deus falando isso lá em Isaías capítulo 59, versículo 17, diz assim: vestiu-se de justiça. Isaías vai dizendo: vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si o vestúdura da vingança, e se cobriu de zelo, como se de um manto. Então Isaías e os outros vão falando dessa couraça da justiça, essa que foi imputada a nós para vivermos essa vida. Então é integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentimento e ação corretos. Então, isso tudo eu só consigo ser revestido disso porque é uma coisa imputada a mim. A minha justiça não é uma justiça própria, não é o que eu acho como deve ser uma justiça social, ou como eu acho que deve ser a distribuição de renda, ou como se deve ser as moradias, mas é uma justiça imputada a mim a respeito de como Deus governa todas as coisas. É uma justiça em confiar na justiça de Deus. Que Deus está sendo justo. Que Deus está sendo justo em todas as coisas. E Ele sabe como governar todas as coisas. E é o descansar nessa justiça. É o confiar que essa couraça vai me proteger. Vai proteger todas as minhas partes vulneráveis. E Ele vai dizendo assim também: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então é aquilo que nós já falamos, esse Evangelho que faz a gente caminhar em todos os ambientes. E igreja é um ambiente que você está aqui diante de pessoas que provavelmente você viveu uma vida com Deus, provavelmente você não iria cruzar com alguém aqui. Você vai para um ambiente de esquerda, todo mundo é esquerda. Você vai para um ambiente de direita, todo mundo é direita. Você vai para um ambiente de movimento social, todo mundo é pró aquilo. E todo mundo vai se juntando a ideologias de que eu sou simpático e parece com meus ideais de justiça e de verdade. Mas aqui na igreja de Deus, provavelmente tem pessoas aqui que nunca você iria cruzar com ela. Nunca você iria sentar num ambiente junto com ela. Mas Deus junta todo mundo. Negro, branco, pobre, rico, grego, judeu, todo tipo de pessoas em um só lugar. Em paz. Só esse ambiente aqui você vai encontrar paz. E aí você sai para o seu ambiente onde você vive. E você diz: eu não estou em paz, eu não estou em guerra. Aí se junta e diz assim, começam a jogar um contra o outro, o de direita joga contra a esquerda, o de esquerda joga contra a direita, o pobre joga contra o rico, o patrão joga contra o funcionário fala mal do patrão, e você está lá em paz, porque sua guerra não é contra o seu patrão, sua guerra não é contra o seu funcionário, sua guerra não é contra quem é de esquerda ou de direita. A sua guerra é esses
que estão agindo nos porões e dividindo as pessoas, e você está lá para que você seja paz em meio a tantos conflitos. Você está em paz. É esse evangelho que lhe alcançou e lhe reconciliou com Deus. Você está reconciliado com o Criador. Você está reconciliado com aquele que lhe fez. Você está reconciliado com aquele que governa todas as coisas. E você já é dele em Cristo Jesus. É esse evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Preste bem muita atenção a esse escudo, porque esse escudo é uma arma de defesa, mas esse escudo ele é de couro, e é um couro, e eles molham esse couro, encharca esse couro, e esse escudo ele vai da sua cabeça aos pés, para que eles possam resistir aos dardos inflamados do maligno, às flechas que vêm com fogo, e quando a flecha bate no escudo, não propaga, porque ela está umedecida, e ela está de couro, e ali aquela chama, ela vai se apagar. O Satanás tenta nos acusar, o Satanás tenta ali nos acusar, dizendo: você é um pecador, agora você só quer ser o santinho indo para a igreja, você vai para a igreja e vive aqui. O Satanás quer lhe acusar constantemente, mas quando chega na sua fé, aquilo ali se apaga. Agora, se você estiver fraco, se você estiver sem congregar, se você não estiver firme na palavra, você começa a ouvir isso, e aquela chaminha começa a aparecer, e você diz: e não é mesmo? Se eu estivesse aplicando esses 10%, eu ganho 10 mil reais, eu aplicasse 1.000 por mês, em um ano eu tinha 12 mil, e 12 mil rendendo 1% cada mês, juros por causa de juros, eu estaria hoje, depois de 5 anos de crente, 5 anos trabalhando isso, eu estaria com 50 mil, 100 mil, com mais tanto eu estaria isso, e eu estou dando como besta para o pastor. Não é que tem razão? E aí você: não, é porque não é bem assim, o dízimo não é bem assim, né? É porque é mais ou menos, a gente dá de coração, é para que a gente não saia. Mas quando você é recém-convertido, quando aquilo ali está chamado a sua fé, sabendo, diz: eu dou mesmo, e se eu quisesse, eu queria dar os 90 e viver com 10, feito o dono da Congato, que dava 90 e vivia com 10%. O Satanás quer nos acusar, e todo dia na sua vida, quando você está lá no seu trabalho, vem as brincadeirinhas, vem as insinuações, vem as coisas. E se você não tiver com o seu escudo umedecido da fé, aquele fogo vai propagar, e aquele fogo vai lhe destruir. Mas esse escudo da fé, e o que é a fé, meus irmãos? A fé não é você ter fé que vai resolver um problema, ter fé que você consegue, você tem fé que vai bater a meta, você tem fé que vai entregar o seu trabalho, vai concluir o seu curso. Não é essa a fé. Mas a fé é a certeza das coisas que não se veem, é a nova vida em Cristo Jesus, é a vida que Deus lhe deu, é essa armadura de Deus, é tudo que você vive agora, você vive por meio da fé, é a vida de Cristo agora em você, é você viver com as ferramentas de Cristo, com as decisões de Cristo, sendo na verdade o que Cristo é, como imagem de Deus. Então ele diz: embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é esse capacete da salvação que está na cabeça e protegendo a sua mente, uma mente sã. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, você sabe esse versículo de cabeça? Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela o quê? Renovação da vossa mente, para saberes qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. É o que Deus tem, essa mente, essa metanoia, essa mudança de mente, essa salvação que transformou a minha mente, que protege a minha mente contra as ciladas do Satanás, contra os ataques de Satanás. A nossa mente, ela tem que permanecer sã, ela tem que permanecer firmada, alicerçada naquele que nos salvou. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa palavra firmada de Deus na nossa vida, que nos dá todas as ferramentas necessárias, tudo que é necessário, o jornal diário, é a sua palavra, é a palavra de Deus. Agora, meus irmãos, como é que eu junto toda essa armadura? Como é que eu tenho discernimento dessa armadura de Deus? Por meio da oração. A oração. E aqui está a chave disso tudo. Como está a sua vida de oração? Como está o seu quarto em secreto? Como está a sua vida individual diante de Deus? Porque sem oração não há mudança de mente. A oração não muda o coração de Deus, mas muda o nosso coração em direção a Deus. A nossa oração vai nos capacitar a tudo isso. Então, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É a oração, meus irmãos. A oração uns pelos outros. Nós precisamos orar um pelos outros, pelos santos, porque não é fácil. Vocês sabem muito bem que não é fácil. Eu sei muito bem que não é fácil. Ter essa vida coerente, ter essa vida firmada. Se fosse fácil, não estaria nos ensinando na Bíblia, mas se dizia assim: olha, viva isso aí, você já sabe como é, então viva. Mas Paulo, ele tem o cuidado de detalhar, e ele pede, Paulo pede, porque, meus irmãos, eu quero dizer a você, coragem não é uma coisa que a gente nasce com ela. A gente nasce em pecado, e porque a gente tem medo, a gente é cheio de segurança, porque a gente tem medo da dor, porque a gente tem medo da morte, porque a gente tem medo do sofrimento, a gente cria um bocado de aparato de segurança. É porque a gente tem medo que criou o cinto de segurança, é porque a gente tem medo que colocou a tomada, é porque a gente tem medo, porque a gente cria as coisas que traz segurança para a gente, porque a gente tem medo da morte, a gente tem medo da dor, a gente tem medo do sofrimento. A gente precisa pedir a Deus coragem. Eu oro ao Senhor dizendo: Senhor, dá coragem à Igreja Presbiteriana das Graças em Petrolina, Senhor. Dá coragem a eles a viver uma vida de Deus em seus trabalhos. Dá coragem a eles para que eles possam estar na universidade estudando para a glória do Senhor. Dá coragem aos homens e mulheres da igreja que o Senhor tem me confiado, Senhor Deus, para ter um casamento firmado na rocha, Senhor. Dá coragem, Senhor Deus, aos homens e mulheres da minha igreja, Senhor, a criar os seus filhos no caminho do Senhor e não cedendo a esse mundo. Dá coragem, Senhor. Dá coragem aos homens e mulheres da Igreja Presbiteriana das Graças em Petrolina a viver um evangelho coerente. Porque a gente precisa de coragem. Porque senão a gente vai se proteger. Porque a gente não quer uma reputação, um rótulo de crente. A gente não quer um rótulo de
de louco, de pessoas que fizeram uma lavagem cerebral na sua mente. A gente tem medo dos rótulos que nos dão no mundo e a gente se torna um crente disfarçado. A gente não quer tomar uma decisão por Cristo porque a gente tem medo. E a gente não convida, a gente não anuncia o Evangelho porque nós temos medo. E Paulo, o próprio Paulo, ele pede a oração para a igreja. Para quê? Para que ele tenha coragem, para que ele tenha ousadia, para que ele tenha intrepidez, para que ele possa falar do Senhor, do Evangelho do Senhor. E ele diz assim: e também por mim, orem por todos os santos e orem por mim também, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Me dê coragem, Senhor, me dê coragem, para que eu abra a minha boca com intrepidez, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Nós precisamos orar por coragem, meus irmãos, para que nós venhamos a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, para que nós possamos tomar uma decisão por Cristo em nossos corações, porque muitas vezes nós não tomamos uma decisão por falta de coragem. Nós compreendemos o Evangelho, nós entendemos a teologia, nós temos uma boa teologia, mas quando chega lá, nós não temos coragem. Nós não temos coragem. Então minha oração nessa noite é que Deus lhe dê coragem, Deus lhe dê ousadia, Deus lhe dê intrepidez para poder ficar firme e resistir no dia mau. Coragem, coragem, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos orar neste momento, te pedindo coragem, Senhor, porque não é fácil ficar em pé com a armadura, aquela armadura é imponente, mas quem está dentro daquela armadura, ó Pai, está se tremendo todinho, ó Pai, está com medo, está com dúvida. Será que eu vou resistir? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou vencer? E a vontade que tem, ó Pai, é de cair ali mesmo. Mas por mais que o meu coração queira desfalecer, a tua armadura, ó Pai, me põe de pé diante do meu inimigo e nos faz lutar, Senhor. Nos faz vencer, porque estamos revestidos da tua armadura, ó Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aqui nesta noite clamar e orar um pelos outros, ó Pai, porque não é fácil. Eu tenho que ter ali, é como aquele corredor, aquele competidor que está ali cansado, querendo desmoronar, querendo desistir, se sentindo incapaz, pensando que não vai concluir, e está ali a torcida, está ali aqueles dizendo: vai, continua, está chegando, você consegue. Assim, Senhor, é a oração do justo, um pelos outros. Eu estou orando aqui pela igreja, dizendo: Senhor, derrama coragem do teu Espírito aqui, reveste cada um da tua armadura, ó Pai, e a igreja esteja orando por mim, dizendo: Senhor, dá coragem ao nosso pastor, dá coragem e intrepidez a ele, para que ele possa pregar o Evangelho do Senhor aqui nessa cidade. E o pastor ora pela sua igreja, orando um pelos outros, para que não venha desmoronar diante das ciladas e os dardos inflamados do inimigo, mas que nós venhamos a permanecer de pé.
Glória a Deus. Assim nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. A perseverança dos santos, ó Pai, é graças a Ti, e não pela nossa capacidade, mas graças ao que o Senhor nos deu e nos investiu. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus.